Olá, gente! Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Tech Talk delas. E hoje, quem está falando aqui com você é Laís Xavier, fundadora do Tech Woman. Quem está comigo hoje é Marcela, minha amigona do Porto Digital. Seja muito bem-vinda, Marcela. Eu vou falar aqui as credenciais da moça, que são bem extensas. Vamos nessa. Ela é assistente social, mestre em serviço social e doutora em engenharia de software. Atuou nos últimos 6 meses como superintendente de educação e inovação do Porto Digital em Recife. Mas essa moça está ganhando novos ares. Atualmente exerce a função de Country Operation Manager do Porto Digital Europa. Marcela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi, Laís, muito obrigada. Muito obrigada. E já vai me contando aí, como é essa vida de estar indo para Portugal, como é que é essa parte da internacionalização do Porto. Me conta um pouquinho como foi essa estratégia que o Porto teve, me conta aí. Bom, são 6 anos trabalhando no Porto Digital, no programa de educação e inovação do Porto Digital. E nós abrimos o Hub de internacionalização do Porto Digital tem 3 anos. E a ideia é que o Hub ele se expanda. Então, como eu consegui consolidar de alguma maneira os programas de educação, o eixo de educação e responsabilidade social do Porto Digital, eu recebi o convite da direção para, junto a João Barbosa, que já está lá no Porto Digital, que é um português que está lá e ajudou a fundar, tocar essa operação de internacionalização das empresas brasileiras para Portugal e, sobretudo, para a Europa como um todo. E a ideia é que a gente consiga ampliar esse hub e a gente consiga colocar muito mais negócios relevantes lá dentro, que a gente consiga fazer articulação entre Brasil e Europa e esses 2 mercados eles possam conversar. Está sendo dureza, porque sair do Brasil, deixar o Porto Digital, né, a minha casa durante 6 anos, deixar os projetos que eu já estava acostumada a tocar aqui para né, cruzar o oceano, conhecer novas pessoas, novos desafios, mas a gente é desse tipo, né? A gente gosta de coisas novas, gosta de desafios, e esse é um bom desafio para pensar como é que a gente pode ajudar as empresas, não somente do Porto Digital, mas as empresas brasileiras a enfrentarem um processo de internacionalização que não é tarefa tão fácil e simples. Imagino que não, Marcela. Agora me conta, assim, eu sou uma empresa, eu sou empreendedora, eu tenho minha startup, eu tenho minha empresa tamanho médio ali que já está no mercado há um tempo. Quais são, digamos assim, os pontos importantes de atenção para fazer um processo de internacionalização? Quem tem dentro desse projeto do Porto Digital Europa, quem é que está habilitado a participar do projeto de internacionalização? Veja, a internacionalização, muita gente acha que é uma coisa simples, né? É você pegar a sua empresa, pegar o seu CNPJ aqui e transformar num CNPJ ou num NIS, dependendo do país que você for, e começar a operação. Não é simples assim. Existe todo um construto de regulamento, tem toda uma organização para que você possa conhecer os players locais, né, para conhecer a cultura dos espaços para onde você está querendo colocar a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. Tem toda uma lógica de reorganização de produto e serviço que isso é importante que as empresas entendam que precisa ser feito. Então, o Porto Digital Europa ele foi criado justamente para fazer esse soft land, para fazer essa recepção das empresas, não somente do Porto Digital, mas empresas do Brasil que queiram se internacionalizar para o mercado europeu. Então, a gente faz toda a ligação, todo o processo de transformação da empresa brasileira numa empresa portuguesa e, portanto, uma empresa que pode acessar o mercado europeu. A gente faz todo o processo de aculturação dessa empresa no mercado europeu e fazemos toda a articulação para que as empresas daqui que tenham seus produtos e serviços, que querem levar seus produtos e serviços para a Europa como um todo, possam ter clientes estratégicos e serem apresentados a esses clientes estratégicos para fazer negócio. O que a gente transforma lá no Porto Digital Europa, o que a gente faz no Porto Digital Europa é fazer negócio. No fim das contas, a gente quer organizar e ajudar as empresas a chegarem de uma forma suave, a chegarem de uma forma organizada, de uma forma estratégica e realizar seus negócios a partir de um estudo de mercado muito bem feito dentro do mercado europeu, que está em pleno processo de transformação digital. Né? A partir de todo o contexto geopolítico e social que tem acontecido no mundo nos últimos tempos, é a gente levar o que a gente sabe fazer daqui, o que a gente sabe fazer bem daqui, para o mercado europeu e adaptar nossos produtos e serviços às necessidades dos clientes do mercado europeu. Marcela, assim, existem muitos custos associados com essa migração, essa internacionalização da empresa. Eu, enquanto empresária, quero internacionalizar minha empresa, já sei que tenho toda uma estrutura de soft landing,
e você explicou super bem aqui o que seria isso. Qual é a estrutura financeira, digamos assim, que eu preciso? Eu preciso ter um executivo lá em Portugal? O que é que você acha sobre isso? Quais são, digamos assim, a estrutura de custo que eu preciso me organizar para estar? Qual é a robustez que eu tenho que ter para estar lá? Perfeito, Laís. A gente tem feito um estudo muito aprofundado para construir um programa robusto de internacionalização. E o que a gente tem feito? A gente tem feito 2 caminhos de pesquisa lá no Porto Digital, inclusive com a ajuda de um consultor. Nós estamos olhando para as empresas brasileiras e entendendo quais as necessidades que elas têm de se internacionalizar, qual o tamanho dessas empresas, qual a perspectiva de internacionalização que elas têm, quanto de budget elas têm para internacionalizar, se vai ter alguém disponível para estar lá fazendo o processo acontecer, fazendo essa engrenagem girar. E, por outro lado, a gente está fazendo todo o caminho de entender o mercado europeu. A gente está num continente como um todo. O Brasil é um país continental e já tem suas diferenças regionais. E na Europa não é diferente. A gente está num continente que as línguas são diferentes, o processo de regulação ele é diferente para cada país. Então a gente está também olhando para os clientes e os grandes players europeus para a gente saber quais são as melhores formas que a gente vai conseguir fazer esse match, a gente vai conseguir organizar essa relação. E aí, o que a gente tem visto que acontece de forma cultural é preciso ter alguém da empresa lá. Simplesmente transferir a sua operação ou carregar o seu serviço ou apresentar o seu produto e a operação continuar aqui, né? Isso não funciona exatamente bem lá, porque a Europa precisa ter confiança no mercado brasileiro, que ainda é uma coisa que a gente está construindo. Os clientes, os players de lá, eles precisam conhecer, olhar no olho. Então, muitos negócios são fechados. Você tomando um café, você jantando, você almoçando com um grande empresário de lá, com o governo desses diversos países. E aí é preciso deslocar alguém. Não precisa deslocar o time inteiro, mas precisa deslocar 1 ou 2 pessoas que são tomadoras de decisão, que conhecem em profundidade a empresa, que conhecem em profundidade o produto, para poder estar vendendo, fazendo esse processo de venda, para a partir daí o produto ou o serviço ser produzido, ser encaminhado para o mercado europeu. Mas é preciso estar lá. Então isso tem custo envolvido, tem custo de passagem, tem custo de você abrir a sua empresa, tem custo de você permanecer um tempo lá fazendo o processo de conexão. E aí o que a gente faz no Porto Digital Europa é tentar reduzir esse custo. Como? A gente faz todo o processo de preparação da empresa, ela ainda aqui no Brasil. A gente faz estudo de negócio, a gente faz estudo de viabilidade com as empresas e a gente prepara essa empresa para abrir a sua empresa lá já em Portugal, abrir empresa na Europa, e a gente vai fazendo o entendimento desse produto ou serviço e a gente já vai elegendo e escolhendo os players do lado de lá do oceano que já podem fazer conexão com essas empresas. Então a gente tenta reduzir esse custo, a gente tenta reduzir esse tempo e a gente tenta reduzir o que a gente tem percebido de morte das empresas, né? A gente tenta reduzir esse vale da morte, assim, a gente tenta reduzir ou mitigar ou eliminar esse vale da morte. Muitas empresas vão para fora do país aventurar, principalmente as startups, porque isso é importante, você ter um selo que você é uma empresa que está na Europa, que vende seus serviços e produtos para a Europa, isso é um selo muito, muito importante para o mercado global, principalmente para o mercado de base tecnológica, que é o que a gente está trabalhando no Porto Digital Europa, que a gente trabalha aqui. Então, você ter uma empresa internacionalizada, isso é muito importante para que você consiga financiamento, para que você consiga reconhecimento do próprio governo brasileiro, dos próprios players brasileiros, né, de players internacionais como a América do Norte, por exemplo. A gente tem feito esse processo, mas não é um processo trivial. É o que eu tenho dito e o que a gente tem estudado é que é um processo estratégico. Eu quero internacionalizar a minha empresa. Não é fácil. Você precisa estudar o mercado, você precisa entender o mercado. E o Porto Digital, ele se posicionou exatamente ali, em Portugal, como a porta de entrada para a Europa como um todo, para justamente pela questão da língua, né, que a gente está tentando reduzir o máximo de barreira, a gente conseguir fazer essa levada de empresas brasileiras para o mercado europeu da melhor forma possível e de uma maneira completamente estratégica, da gente entender quais são os produtos e serviços que se tem aqui e quais são as necessidades do mercado europeu para a gente conseguir fazer esse match. E você precisa ter na sua base, assim, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, um executivo
uma executiva portuguesa ou portuguesa dentro do teu espaço? Porque, assim, a gente tem uma maneira de falar diferente, a gente tem um sotaque diferente. A comunidade europeia, digamos assim, não só portuguesa, mas a comunidade europeia, ela recebe bem o fato de sermos brasileiros e estarmos à frente do negócio. Ou você acha importante ou tem alguma relevância mais importante, de fato, você ter alguém local que consiga fazer o processo de comercialização, por exemplo, abertura de portas e conexão? Como é que você enxerga isso? Olha, Laís, é uma pergunta complexa e ela vai depender de empresa para empresa, de produto para produto, de serviço para serviço. Há produtos e serviços que ele consegue por si só vender, né? O que a gente tem visto muitas vezes para se adaptar, a empresa ela precisa alterar o produto e serviço para uma língua estrangeira. Eu quero vender o meu produto ou meu serviço para a Alemanha. Então, você vai ter que, de alguma maneira, adaptar isso para a língua alemã para poder vender seu serviço. A gente pensando justamente nisso, no Porto da Europa, eu estou como uma representante do Brasil, da cultura brasileira e dessa conexão que a gente sabe fazer para poder levar as empresas brasileiras para lá. E a gente tem uma pessoa no Porto Digital Europa, que é o João Barbosa, que divide essa gestão do Porto Digital comigo, que ele é um português e ele entende de todo o processo de articulação de Portugal com a Europa. Então, assim, ele ser essa pessoa que faz essa articulação com os players, isso já dá uma validação muito grande. E à medida que você fecha o seu negócio com uma empresa portuguesa, europeia, você acaba entregando um bom produto e um bom serviço, você acaba sendo apontado por essa empresa, indicado por esse grande player lá fora, como uma empresa relevante, como uma empresa importante. Então, isso você vai criando esse boca a boca, essa própria propaganda vai sendo feita dentro do mercado. A gente tem visto a importância de você manter, das empresas manterem, é o que a gente tem ouvido das empresas e o que a gente tem visto lá, de manter pelo menos um representante comercial que seja local, porque isso reduz de alguma maneira seu custo de estar indo e voltando o tempo inteiro, e isso aumenta as possibilidades de outros negócios acontecerem. Agora, é uma armadilha se você colocar um representante comercial de determinado lugar, seja de Portugal, seja da Espanha, seja da Alemanha, que não entenda em profundidade o seu produto e seu serviço, aí você não vai conseguir vender. Você precisa eleger representantes comerciais que conheçam em profundidade. E há serviços e produtos que eles são tão específicos, eles são tão nichados que você não vai conseguir exatamente isso. Então, esse representante comercial, essa representante comercial pode servir para um determinado tipo de produtos e empresas, mas não vai servir para outros. Então, isso precisa também ser estudado. E isso a gente faz lá no Porto Digital Europa, também esse estudo. Olha, Laís, a tua empresa que tem determinado produto, que vai se internacionalizar, a gente tem aqui como colocar um representante comercial, a gente junta você ensina o que precisa, como é que é o teu pitch de venda, quais são os diferenciais da tua empresa, e a gente vai acompanhando e a gente vai abrindo também no Porto Digital Europa portas para esse representante comercial representar a tua empresa. Então, a minha ida para lá também é isso, é importante por isso, porque eu conheço a realidade do Brasil, eu conheço a realidade das empresas brasileiras, eu conheço como é que a gente faz negócio aqui, eu conheço como a gente é inovador aqui e como é que a gente consegue, com muito pouca coisa, transformar e ter um produto de excelência. Então, isso é importante para ter esse contato. E do lado de lá, a gente tem João Barbosa, que conhece o mercado europeu, e pode fazer toda essa ligação. Então, assim, não é trivial, é estratégico. Eu tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens. Marcelo, eu quero internacionalizar a minha empresa. Como é que eu faço para ir amanhã? Calma, não é assim. Porque é o nome do Porto Digital, né? O nome do Porto Digital Recife. É o nome do Porto Digital Europa. É o nome da empresa, é o nome do Brasil que a gente está levando. Quando a gente está lá fora, a gente não está com a empresa de Laís. A gente está com a empresa de Laís que é do Brasil. Tem uma representatividade grande. Então, a gente precisa fazer com que as coisas sejam estratégicas, que os processos aconteçam muito bem pensados, muito bem organizados, para que um processo mal feito de uma empresa, ele não resvale em outras empresas. Se um cliente europeu teve uma experiência ruim com uma empresa brasileira, a gente não pode deixar que isso resvale para
outras empresas. Isso pode acontecer. Da mesma forma que um cliente europeu, ele indica a sua empresa quando o produto é bom, quando o serviço é bom e quando ele está satisfeito, ele pode também manchar o nome da sua empresa para o mercado europeu como um todo. Por isso, estrategicamente, a gente fincou o Porto Digital na Europa, em Portugal, para poder fazer essa articulação, para que a gente leve tudo que a gente sabe fazer de bom no Brasil para o mercado europeu, que é muito necessitado de processo de transformação digital. E a gente tem pensado nesse momento estratégico da questão sociopolítica mundial e essa efervescência, né, com a eleição do presidente dos Estados Unidos, que mexeu com o mundo inteiro, e a Europa está muito mexida com isso. E a gente quer usar esse momento sinérgico, estratégico, histórico, para poder levar o máximo de empresas possível da gente aqui, não só do Porto Digital, mas do Brasil inteiro, e mostrar como a gente está avançado e como a gente consegue fazer muita coisa com muito pouco, né? A gente tem esse DNA da criatividade, a gente tem esse DNA da inovação, e é isso que a gente quer mostrar para o lado de lá, que é capaz, a gente tem capacidade de fazer o que a gente se propõe a fazer. Tu me deu o gancho para a pergunta que eu ia fazer, foi massa. Por que Portugal? Eu acho que isso é a pergunta que eu mais recebo quando a gente está conversando com os empresários, quando eu estava na presidência da ACES. Por que Portugal e por que Aveiro? Qual é a motivação desse movimento? Você respondeu um pedacinho, mas eu queria que tu me dissesse assim, uma resposta mais completa sobre isso. Perfeito. Portugal, porque é a porta de entrada para a Europa, e a gente tem aí a língua, né? Porque por mais que os sotaques eles sejam diferentes, existe alguma diferença entre semântica, mas a língua é a mesma, né? A cultura, de alguma maneira, tem muita proximidade. E exatamente porque Aveiro ele está no centro-norte de Portugal, onde a gente tem um número muito maior de indústrias, um número muito maior de players, e a gente consegue, a partir de Aveiro, ter conexões com outras regiões de Portugal, mas não somente de Portugal. E, além disso, Aveiro ela tem uma universidade que ela é muito reconhecida internacionalmente, inclusive, pelos seus cursos de tecnologia, pela excelência do seu ensino. Aveiro é um smart city, Aveiro tem uma possibilidade da gente fazer diversos testes de inovação. A gente tem uma relação muito próxima com o governo, né, com a Câmara Municipal de Aveiro, que aceitou o Porto Digital lá e ofereceu diversos benefícios para que as empresas pudessem se instalar no Porto Digital. E a gente tem um conjunto de relacionamentos jurídicos, contábeis, que a gente facilita essa entrada, né? Portugal é uma porta de entrada. A gente não pode pensar que o hub do Porto Digital, que está lá em Portugal, ele se limita a Portugal ou ele se limita a Aveiro, de forma alguma. A ideia é que quando a gente crescer Portugal, a gente possa ter pontos estratégicos em outros países também. Por que não na Alemanha? Por que não na Inglaterra? Por que não na Espanha? E por aí vai. Por que não em países do leste europeu? Por que não? Então, a gente começou com um teste, e a gente tem isso aqui, né, no Porto Digital. O Porto Digital começou há 25 anos atrás com uma empresa, né? E a gente testando para ver se isso era um movimento que daria certo, se você colocar um parque tecnológico, que hoje a gente chama de distrito de inovação, num ambiente que é um ambiente antigo da cidade, onde estava desocupado, onde a gente não tinha, né, essa vivência, essa efervescência que a gente tem hoje, era tudo um teste. A gente estava testando. Então, da mesma forma, a gente está testando, como as startups testam, né? Ela coloca seu produto, ela faz seu pitch, ela mostra para o mercado, ela faz os ajustes. Então, a gente também está testando lá da mesma forma que a gente testou aqui. Uma vez dando certo esse caminho que a gente está construindo e a gente conseguindo construir um programa de internacionalização, que ele seja robusto, que ele seja reconhecido pelas empresas brasileiras, que ele seja reconhecido como um ponto estratégico na Europa. Eu preciso de uma empresa que faça transformação digital na área da educação. Preciso que trabalhe com IA. O Porto Digital ser o primeiro player a ser pensado para que essas empresas, as empresas europeias, tenham o Porto Digital como esse foco. Essa referência e esse celeiro de gente que sabe fazer, de empresas que sabem fazer esse processo. Então, a gente também está testando. E aí a gente entendeu que o melhor teste seria num lugar onde a gente tem muita proximidade com a cultura,
onde a gente tem proximidade com a língua, onde a gente tem voo direto para ficar, inclusive, mais barato esse processo, mas é um ponto, é um teste, e isso a gente tem uma ideia de expandir, né? A minha ida para lá, ela é muito focada nesse processo de expansão, né? Da gente expandir de Portugal para outros países, de Aveiro para Lisboa, e a gente sair tomando conta das coisas, como a gente fez aqui, né? Porque pernambucano não é desse jeito. A gente só vai para coisa grande, né, amiga? É isso mesmo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Acesso aos editais de fomento de base da comunidade europeia, que não necessariamente seja apenas de Portugal, já tem alguma coisa pensada sobre isso? Como é que eu faço enquanto empreendedora, enquanto empresária, para, estando lá, ter acesso? Tem algum apoio? Assim, como é que eu consigo fomento dentro da comunidade europeia? Será que isso é possível dentro do Porto Digital Europa? Um dos eixos que a gente trabalha é o eixo de fomento. Então, todos os editais que saem, não somente de Portugal, como da comunidade europeia como um todo, a gente está inscrito. E aí as empresas podem entrar tanto de maneira solo, digamos assim, a sua empresa entrar de maneira solo, como sua empresa entrar em conexão com outras empresas que estejam no nosso hub, como entrar com o Porto Digital, tendo e levando a marca do Porto Digital. Porque a mesma expertise que a gente tem aqui de participar de editais de fomento e conseguir grandes recursos aqui no Brasil, a gente levou essa expertise para lá também. Então, tanto você pode entrar e acessar esses editais, a gente dá todos os caminhos de você acessar esses editais, só você como empresa, você fazendo um conglomerado de empresas e trabalhando de verdade como ecossistema, ou você, sua empresa, com o Porto Digital Europa. Dependendo do edital, a gente tem várias possibilidades de fazer. Rapaz, que negócio interessante. E a gente participou, eu queria, né, só lembrar resgatar essa experiência. A gente participou lá do momento de abertura, né? Foi uma comunidade imensa aqui de lideranças daqui do Porto Digital. E teve uma coisa que me chamou muita atenção em Aveiro, que é a característica, digamos assim, topológica, né, da cidade. Assim. A gente consegue ver uma semelhança assim, imensa com o Recife Antigo. Isso também foi um ponto, porque a gente tem aqui Cláudio Marinho, que toda vez fala, né, das cidades walkable, da necessidade da gente estar a poucos minutos de distância um do outro. Isso também foi um ponto lá para a escolha? Isso foi um grande ponto para a escolha, né? Aveiro é a Veneza portuguesa, né? É conhecida como a Veneza portuguesa pelos seus rios, pelas rias. Tem muita semelhança com a nossa arquitetura. É como se você estivesse andando num Recife antigo. É verdade. Né? As nossas pedrinhas, os ladrilhos, é muito semelhante. Isso foi um ponto que chamou muito a nossa atenção. O Porto Digital está estrategicamente fincado no centro de Aveiro, para justamente a gente fazer conexão, né, com bares, restaurantes, com toda a rede de serviço de apoio que a gente pode ter ao redor, com hotéis, né, com flats, que a gente consiga fazer essa articulação. E você consegue, da mesma forma que no Porto Digital, a 5 minutos você está em algum lugar para realizar alguma reunião, para conhecer alguém, para poder fazer algum negócio, fechar algum negócio. Então, é essa mesma lógica que a gente está levando. Quando a gente leva para lá, a gente leva essa lógica e essa expertise que a gente tem de 25 anos de existência do Porto Digital para lá também. E a gente também queria deixar essa coisa desse aconchego, né, de você se sentir meio em casa, porque quando você vai para um outro país e você está na condição de imigrante, seja como imigrante de empresa, seja como imigrante como pessoa, você vai procurando, a nossa mente ela vai tentando se conectar com alguma coisa que seja semelhante, familiar. É um processo que não é fácil, mas a sua mente vai tentando se conectar com algumas... isso parece com tal coisa, eu senti tal gosto, eu ouvi tal som que é semelhante. Então, isso também facilita no processo de chegada, né, de aconchego das empresas, porque as empresas elas são feitas de pessoas, né? Por mais que a gente vá lá ter o CEO, a gente vai ter o representante comercial ou uma pessoa de TI, não vai estar a empresa inteira lá. Muitas vezes não está a empresa inteira, a ideia é que a gente, né, comece a ter operações mais robustas lá, mas por mais que não esteja a empresa inteira, a gente está falando de pessoas. E isso também causa um aconchego na pessoa. Diz, poxa,
parece o Recife Antigo, né? Parece o Brasil, olha, parece Minas Gerais, porque você vai andando e vai parecendo alguns lugares brasileiros, porque, veja, a nossa colonização, ela foi feita, né? Veio de lá. Então, não tem também como a gente dizer que não tem semelhança. E isso acaba sendo um ativo também para o Porto Digital e para as empresas que lá estão. E aí você fala um pouco desse desafio das pessoas, né? Me fala do teu desafio enquanto gestora do Porto, enquanto liderança feminina, dentro e ocupando esses espaços. Como é que está sendo, desde a construção do começo da tua carreira, dessa ocupação desses espaços de liderança e a saída para lá? Laís, vocês sabem muito bem que não é fácil ser mulher, né? Não é fácil ser mulher no Brasil e não é fácil ser mulher no mundo, né? A gente enfrenta desafios diferentes, né? No que se refere à violência, à misoginia. A gente enfrenta desafios diferentes, né? Quando você está aqui ou você está em outro país, mas não é fácil. Você ser uma mulher executiva, você ser uma mulher que é brasileira, nordestina, pernambucana, que cruza o oceano para estar em outro lugar. Esse processo de posicionamento, o processo de chegada, o processo de acolhida, isso não é fácil. Embora eu tenha sido muito bem acolhida pelo time do Porto Digital Europa, você sente ainda uma questão ainda de preconceito com relação à mulher. Tem alguns países que são machistas, ainda carregam um machismo muito arraigado, então você precisa ter um posicionamento, uma postura e uma certeza muito grande de quem você é, né, como executiva, como representante do Brasil, como mulher e como uma mulher que vai abrir portas para outras mulheres, mas é difícil. E olhe que eu estou falando do lugar de uma mulher branca, classe média, uma mulher que teve acesso a algumas coisas. Estou indo para um cargo de liderança, estou indo para uma empresa extremamente reconhecida, uma empresa segura. Então, você imagina o que é isso de um outro lugar, de um lugar de mulheres mais vulneráveis, de um lugar de mulheres que não estão exatamente em processo de liderança, como isso fica mais difícil. Mas a nossa ideia também é, em ocupando outros espaços, carregar para esses novos espaços tudo que a gente trabalha aqui no Porto Digital. O empoderamento feminino, o trabalho com lideranças femininas, o trabalho... diversidade como um todo, né, Marcela? Trabalhar a diversidade. Massa. A gente tá chegando ao fim, Marcela. Assim, o papo tá massa. Sempre bom conversar contigo, né, amiga? Tem algum recado que tu queira dar, deixar por fim, para as pessoas que, poxa, eu queria muito... Como é que eu faço? Qual é o caminho de acesso? Com quem eu falo? Dá esse recadinho e a gente finaliza. Vou dar esse recadinho. Se você tem sua empresa, não só no Porto Digital como no Brasil, que quer internacionalizar, que tem um produto bom, que tem um serviço bom, conversa conosco. Nós temos nossas páginas que estão abertas, temos nosso LinkedIn, nós temos o nosso Instagram, nós temos o nosso blog, temos uma comunidade formada de brasileiros que já estão lá. Nós temos um evento que acontece todo outubro, que é o Brasil Tech Days, que fica dentro do Aveiro Tech Week, que é onde a gente leva nossas empresas brasileiras para estar apresentando, fazendo seus pitches. Então tem uma programação muito bacana. Não é ainda do tamanho que é o Hack and Play, que é o Tech Woman, mas é um evento onde a gente faz as conexões acontecerem, onde a gente vai chegando aos poucos em terras estrangeiras e mostrando do que o Brasil é capaz, o que a gente faz, como é que é a nossa cultura, como é que a gente faz negócio, de nosso jeito descontraído, do nosso jeito animado, né? É um evento que ele mescla cultura e mescla negócios, então isso é importante para a gente também ir demarcando o nosso espaço. E a nossa ideia não é perder a nossa cultura. A nossa ideia é levar a nossa cultura para outros lugares, mostrando a potência que o Brasil tem. E a gente trabalhando essa potência e sendo respeitado, não somente pelo que a gente produz aqui e não sendo visto como o país do futebol, o país do carnaval, mas sendo visto como o país da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, que a gente faz e a gente faz bem. Então, quer se internacionalizar, procura a gente do Porto Digital Europa. Estamos a serviço de vocês. Ai, Marcela, muito obrigada. Foi massa. E você, fica ligadinho aqui com a gente, fica ligadinho aqui com a gente. A gente vai continuar botando episódio no ar. Segue nossas redes sociais, tech1.rec. Tamo junto.